Código de Processo Penal. Paramos na seção 3, da preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Artigo 423. Deliberando sobre os requisitos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente, inciso 1, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Inciso 2, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio, a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização do julgamento. Seção 4. Do alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em uma urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3 do artigo 426 deste Código. Parágrafo 2. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários e a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2. Juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Parágrafo 3. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Parágrafo 5. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Seção 5. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do júri competente, poderá determinar o desaforamento
do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou, quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto ao fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 2. Não havendo excesso de serviço ou inexistência de processos, aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6. Da organização da pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1. Os acusados presos. Inciso 2. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. Inciso 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do tribunal do júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2. O juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. Artigo 431. Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Parágrafo 3. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código.
Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8. Da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou economia, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri: inciso 1, o presidente da República e os ministros de Estado; inciso 2, os governadores e seus respectivos secretários; inciso 3, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais e Municipais; inciso 4, os prefeitos municipais; inciso 5, os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; inciso 6, os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; inciso 7, as autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública; inciso 8, os militares em serviço ativo; inciso 9, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa; inciso 10, aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita a escusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código. Seção 9. Da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença.
Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho: inciso 1, marido e mulher; inciso 2, ascendente e descendente; inciso 3, sogro e genro ou nora; inciso 4, irmãos e cunhados durante o cunhadio; inciso 5, tio e sobrinho; inciso 6, padrasto, madrasta ou enteado. Parágrafo 1. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Parágrafo 2. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que: inciso 1, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia, desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.